Secretária de Saúde fala sobre denúncias na fila de vacinas em Lagoa da Prata. Ela estaria falando da fila se eu tivesse vacinado primeiro o administrativo, depois, por exemplo, o pessoal da UPA ou do CTI. Câmara aprova multa para quem colocar fogo em lotes e em lixo. Loja no centro da cidade é vítima de vandalismo. Estas e outras matérias em instantes. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria do prefeito municipal que estabelece o pagamento de multa para quem colocar fogo em lotes e mesmo em lixo ou folhas de árvores no município de Lagoa da Prata. O projeto de lei é M87/2021, determina que os lotes situados nas ruas pavimentadas devem ter calçada, serem fechados com cerca ou muro e mantidos limpos de mato e lixo. Os proprietários que desobedecerem à lei estarão sujeitos a multa que pode variar de R$ 115 a R$ 173 em caso de reincidência por cada metro linear de frente. Por exemplo, um lote com frente de 10 metros pode receber uma multa de R$ 1.115, caso seja autuado. A lei estabelece que é proibido o emprego de fogo para limpeza de lotes, bem como a queima de mato, lixo, entulho, vegetação ou qualquer tipo de resíduo. A loja da Cacau Show, na Praça da Matriz, no centro de Lagoa da Prata, foi vítima de vandalismo nesta madrugada. A porta de vidro foi estilhaçada por pessoas ainda não identificadas que adentraram em seu interior e furtaram dinheiro e produtos. Hoje de manhã recebi uma ligação sendo informada que a frente da nossa loja estava toda quebrada. E eu cheguei para trabalhar e realmente encontrei a loja nesse estado. E eles levaram da gente dinheiro, levaram da gente produtos, né? Até do lado da loja aconteceu semana passada, na sexta-feira, e algumas lojas na rua de trás também. Tá acontecendo sempre. Até o fechamento dessa matéria, ainda não havia ocorrido prisão, mas os autores poderão ser identificados por câmeras de segurança próximos ao local. Secretária de Saúde fala sobre denúncias na fila de vacinas em Lagoa da Prata. A secretária de Saúde, Margarete Borges, falou na manhã desta segunda sobre o andamento da vacinação em Lagoa da Prata. Ela comentou também sobre a divulgação da lista de vacinados e explicou sobre denúncias de privilégio veiculadas em redes sociais. Nós estamos com a secretária municipal de Saúde, Margarete Borges, que vai nos falar a respeito aí da evolução da campanha de vacinação em Lagoa da Prata. Bom dia, Margarete. Bom dia, Júnior. Como que está o andamento da vacinação em Lagoa da Prata? Qual que é o percentual da população que já recebeu a primeira e a segunda doses? E hoje nós já estamos aí na faixa dos 29 anos, né? Qual que é a previsão para que os lagopratenses estejam todos imunizados? Júnior, a gente, sexta-feira, né, iniciamos a faixa etária de 29 anos. A expectativa do estado de Minas é que até setembro toda a população acima de 18 anos já tenha sido vacinada para iniciar os adolescentes acima de 12 anos, que é o que o laboratório permite. A gente já vacinou cerca de 70% desse público com primeira dose e cerca de 25% com segunda dose. Por que 25%? Porque o intervalo entre as vacinas é grande, são 3 meses, 90 dias. Então ainda tem muita gente que ainda não está elegível para receber a segunda dose. Margarete, algumas pessoas estão deixando para se vacinar mais tarde, depois de que é anunciada aquela liberação da faixa etária, né? Seja pela dificuldade de agenda, por causa de trabalho, mesmo por outros fatores. Isso está gerando algum tipo de acúmulo, algum tipo de transtorno na campanha? Não, a gente não tem tido esse percentual grande. O que mais tem acontecido, o mês de junho foi um mês, e julho, um mês de alta positividade para a Covid. E isso gera um intervalo de 30 dias para vacinação. Então, sempre que a gente introduz uma idade nova, a gente não exclui as idades que já passaram,
justamente por essa contraindicação de se vacinar se tiver tido Covid. Que da agora para frente, como a positividade caiu, a gente acredita que não vai haver esse atraso mais na vacinação. O que nós percebemos foi que a vacinação na sexta de jovens, ela caiu um pouco. A gente acredita medo de reação, às vezes tem uma festa, algum compromisso e deixa para vacinar na próxima semana, mas nada que gere um transtorno para o município. Bom, com relação à população mais jovem, no caso as crianças, né? Nos Estados Unidos a gente tem visto aí um aumento de infecção, mas ainda não existem estudos a respeito da vacinação dessa faixa etária. Com a volta às aulas presenciais, isso é motivo de alguma preocupação? Olha, mantendo as medidas restritivas, a gente acredita que será melhor para a criança, para o adolescente estar dentro da sala de aula. Até porque ele já está frequentando outros locais, né? O importante é o pai orientar bem a criança do uso da máscara, de não ficar abraçando o coleguinha e as medidas restritivas dentro da escola. Margarete, os números de internações e de óbitos têm reduzido, felizmente, né? Nas últimas semanas tem caído bastante pela Covid-19 aqui no nosso município. Isso permitiu, inclusive, a flexibilização de algumas atividades econômicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o avanço dessas variantes novas, principalmente a Delta, que tem gerado preocupação em autoridades no mundo todo. Como que a Secretaria está acompanhando esses indicadores e como que o Comitê de Enfrentamento à Covid se posiciona em relação a isso? Olha, é um momento da gente ter um pouco de cautela, né? Porque realmente é uma coisa nova essa variante, a gente ainda não sabe como que o país vai reagir, né, a essa reintrodução dessa nova variante, mas a gente tem acompanhado, né, os números de positividade, a busca por teste, de número de sintomáticos e com uma certa cautela na hora de liberar e pedindo às pessoas, né, que mantenham os cuidados, que é o uso da máscara, o uso do álcool em gel, porque com o avanço da vacinação, as pessoas também têm banalizado um pouco as medidas de restrição. O centro de testagem da Prefeitura, ele continua em funcionamento e como é que tem sido a procura lá? Continua em funcionamento, a gente ainda não tem pretensão de encerrá-lo, nós estamos esperando o momento mais oportuno, realmente um controle maior da pandemia para que a gente encerre o serviço. Funciona de segunda a segunda, de 7 da manhã às 7 da noite. A procura hoje, em relação a quando iniciou, caiu drasticamente. Hoje a gente faz em média de 90 a 100 exames por dia. A gente chegava a fazer 250 a 300 exames por dia. E a taxa de positividade também, que é o número de positivo em relação ao número de testes, também caiu consideravelmente. Na semana passada surgiram nas redes sociais aqui alguns questionamentos com relação à vacinação de algumas pessoas aqui em Lagoa da Prata. E isso começou a partir da divulgação da lista de vacinados. Entre essas pessoas, foi citado nessa matéria, nessa postagem, né, que, por exemplo, o irmão do prefeito teria sido vacinado e, inclusive, você como secretária de saúde, mas, segundo o denunciante, vocês teriam sido privilegiados nessa ordem de vacinação. Você gostaria de comentar a respeito disso? Olha, o Ministério da Saúde é quem estabelece o que é profissional de saúde. Então, dentre os profissionais de saúde, existe aqueles que são linha de frente e aqueles que são equipe de apoio. A vacinação ela iniciou pela linha de frente, não que a equipe de apoio, que são os administrativos, gestores, eles estão contemplados na vacinação, seguindo uma ordem. Nós só vacinamos a área administrativa depois que a gente encerrou os grupos que eram considerados linha de frente. No caso da Secretaria de Saúde, a gente entrou nesse item que chama trabalhadores de Secretaria Municipais de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, que em virtude das suas atividades têm contato com o público. Todo mundo já deve ter visto que a nossa secretaria ela é aberta a atendimento ao público e nós não trabalhamos no sistema de home office, nós não temos nenhum servidor em sistema de home office. Não foram vacinados nem na secretaria, nem nas outras instituições profissionais que tivessem em serviço de home office. E depois entravam os demais trabalhadores de saúde, que são a equipe de apoio, são o administrativo, são as pessoas que ajudam no serviço. Inclusive, teve município que recebeu um quantitativo maior de vacina, porque tinha faculdade,
que chegou a vacinar, por exemplo, acadêmico de primeiro período, que também estariam contemplados, mas o município de Lagoa não foi contemplado nesse grupo, porque nós não temos faculdade de medicina, de área de saúde dentro do município, mas teve locais que foram vacinados. Então, o administrativo, a equipe de apoio, ela não está furando a fila, ela estaria furando a fila se eu tivesse vacinado primeiro o administrativo, depois, por exemplo, o pessoal da UPA ou do CTI, isso não aconteceu. A vacinação desses locais foi em janeiro, 19 de janeiro foi a primeira aplicação. O administrativo ele começou a ser vacinado por volta do dia 10 de fevereiro, mais ou menos, que foi quando a gente encerrou esses 7 grupos que vinham anterior às equipes de apoio. Certo, Margarete. E na sua opinião, a divulgação dessa lista de vacinados, ela está sendo útil no sentido de promover a transparência ou está trazendo algum tipo de prejuízo para a administração? Por exemplo, foi citado nessa denúncia, né, na relação de vacinados, uma pessoa que foi identificada apenas pelo nome de José. Qual que é a explicação para isso? Pois é, a gente baixa essa lista de um sistema oficial do governo. E quando a gente digita a vacinação, por exemplo, o Júnior foi vacinar, eu não consigo te buscar pelo seu nome. Eu só consigo te vacinar ou pelo CPF ou pelo cartão de vacina. Não existe busca feita através de nome. Então, até tá aqui o José, ele é só José. Isso aqui é uma folha, né, um documento da Receita Federal, onde o Só José existe. Ele é de 1943, como consta na lista, e chama Só José. Então, assim, a lista ela é real. O nosso receio em relação à lista era a questão de expor as pessoas com comorbidade, porque existem comorbidades que a pessoa não importa que o outro saiba, mas existe comorbidade que a pessoa não quer. Assim como houve o questionamento, a secretária de saúde vacinou, eu vacinei enquanto trabalhadora de saúde. E se houver um questionamento de alguém, mas o Júnior vacinou como comorbidade, eu nem sabia que o Júnior era doente, como que a pessoa vai se explicar? Porque às vezes ela não quer contar a doença que ela tem. Então a gente pede esse tipo de cuidado com a população, porque é uma coisa muito séria. Uma coisa é você colocar um grupo de trabalhador, outra coisa é você expor um grupo de comorbidade. Então esse era o nosso receio. Mas em relação a gerar transtornos, não. A gente espera que as pessoas façam uso consciente dessa informação. Tá bom, Margarete, ainda sobre a vacina. Algumas pessoas ainda têm dúvidas se elas estão seguras quanto ao risco de infecção, por terem recebido já a vacina, também por já terem adquirido, por ter positivado o Covid antes. Qual que é a orientação que a Secretaria passa para essas pessoas? Olha, a vacina, né, ela não tem 100% de eficácia e a eficácia maior dela é em relação à gravidade da doença. Ela não impede o adoecimento. Então é importante que as pessoas mantenham o uso da máscara, o uso do álcool em gel, manter o distanciamento, porque ter tomado a vacina não significa que a pessoa não vai adoecer de forma alguma. Então é importante manter, porque além de eu pegar, eu posso transmitir para alguém que tem uma imunidade mais baixa ou que ainda não foi contemplado com a vacinação. O Comitê de Enfrentamento à Covid, ele continua se reunindo mesmo já tendo avançado a vacinação e tendo reduzido os casos? Sim, a gente continua se reunindo nas sextas-feiras, às vezes de 15 em 15 agora ou semanalmente, depende da demanda daquela semana e dos dados. Essa semana a gente reuniu sexta-feira passada e vamos nos reunir novamente essa sexta-feira para avaliar alguns pontos. Como, por exemplo, se o município se o comitê vai sugerir ou não a retomada do município com Minas Consciente, por exemplo, a gente vai estar discutindo nessa sexta-feira. Tá bom, eu conversei aqui com a secretária de Saúde, Margarete Borges. Muito obrigado, Margarete, por falar aqui para a TV Lagoa, e a gente está à disposição para levar qualquer informação de utilidade aí para a população. Eu que agradeço a oportunidade, peço à população que fique atenta, né, com o cronograma de vacinação e que não deixe de se vacinar, porque ainda é a forma mais segura de se proteger contra o vírus da Covid.